Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Graças a Deus e que assim permaneça. Eu tenho recebido, né, algumas perguntas, então eu tenho selecionado aquelas que têm tido mais interesse. Algumas pessoas me perguntam a respeito de depressão, como que ela surge, outras me perguntaram a respeito de florais, como se toma, outras me perguntaram para que serve, né, o L-triptofano, mas entre todas as perguntas, essa daqui ela foi a que causou mais interesse nas pessoas, então foi a escolhida para a gente conversar hoje a respeito, que são os planetas retrógrados. Por que a curiosidade, né? Porque todo planeta retrógrado, ele envolve um processo kármico. E algumas pessoas confundem ainda o processo kármico, por exemplo, com um jugo que elas precisam de aturar pelo resto da vida. E não é bem assim, porque o processo ele é individual. É interessante que você faça a sua parte naquele processo kármico, mas não significa que você precise ficar atrelado, né, ou atrelada a ele pelo resto da vida. É claro que você vai encontrar situações que vão, por exemplo, te definir naquela tua escolha kármica, para que ela se transforme num dharma, ou seja, um karma que é um elo de ódio, pode se transformar num dharma, que é um elo de amor. Quando isso não for possível, pelo menos é possível neutralizar aquela situação. Não amo, mas também não odeio. Cada um siga o seu caminho e pronto. Então hoje eu vou dividir em partes, né? Os planetas pessoais e os planetas impessoais. Começando pelos planetas pessoais, então nós vamos para os 5 primeiros, que na verdade Sol, Lua, não são planetas, mas existe essa corruptela, né, na astrologia. Sabemos que são luminárias, né, mas ficaram definidos como planetas, porque não tem nada a ver astrologia com astronomia. Então, esses 5 planetas, que seriam Sol, a Lua, Mercúrio, Vênus e Marte, são os planetas pessoais, ou seja, o que seria isso, né? Aqueles que nós temos um maior poder de decisão, aqueles que estão mais próximos da Terra, consequentemente, de todos nós. Vamos lá falar um pouquinho a respeito deles? Sol e Lua nunca retrogradam? Eles não, mas os planetas nos quais se posicionam, sim. Por exemplo, se o seu Sol estiver no signo de Capricórnio e Saturno estiver retrógrado, o seu Sol, essência primordial, irá sentir este processo kármico também. Se a sua Lua estiver no signo de Gêmeos e o seu Mercúrio estiver retrógrado, a sua Lua, essência emocional, irá sentir este processo também. Então, o que nós vemos aqui é que, por exemplo, Sol e Lua nunca vão andar para trás, porque esse é o sentido da palavra retrógrado, retrogradando, né? Andando para trás, mas é uma ilusão. É como se você visse o aro de uma bicicleta girando sem parar e numa rapidez, numa velocidade enorme para frente. Mas você vai observar que o aro daquela bicicleta, né, daquele pneu daquela bicicleta, ele vai estar dando a impressão de estar girando para trás. Então significa que, na verdade, o movimento está acelerado, porque se trata de um processo kármico que precisa de ser transformado em Dharma o mais rápido possível. Os planetas pessoais são Sol, essência primordial, Lua, essência emocional, Mercúrio, essência mental, Vênus, essência sentimental, Marte, essência guerreira. Havendo retrogradação, há um processo kármico em andamento, que pode ser permanente, mapa natal,
ou passageiro, mapa anual. Então, pelo que você viu, entendeu, né, ou não entendeu, me mande suas perguntas, né, que eu vou responder com o maior carinho. Vocês podem perceber que cada planeta tem um sentido, tem um porquê na vida, né, de cada pessoa, e que existem 2 momentos para essa retrogradação. Quando é um mapa natal, que é um mapa do seu nascimento, né, é uma fotografia do céu na hora do seu nascimento, significa que você vai precisar lidar com aquele processo kármico. Em algumas fases de modo mais intenso, em outras fases de modo mais ameno, mais suave. Mas, geralmente, ele vai fazer parte da sua vida, vez por outra. Você também pode entender, né, o seu planeta retrógrado e até obter vantagem sobre aquela retrogradação. Por exemplo, eu nasci com o Mercúrio retrógrado. Isso me atormentou muito, porque eu era muito quieta, muito tímida. E toda vez que eu procurava, dizia que a chave estava dentro de mim. E que era aquilo, muita eloquência mental. Então, o que eu fiz? Eu passei a escrever, e nessa coisa de escrever, eu acabei dando aulas de astrologia, de anjos, fazendo apostilas, né? Escrevendo ali o que eu entendia de tudo aquilo. Posteriormente, fiz a Agenda dos Anjos, que foram 7 anos e 100 mil agendas vendidas no Brasil inteiro. Depois eu fiz 2 livros sobre arcanjos, pela editora Olume e depois pela editora Madras, e assim me reconciliei com o meu Mercúrio retrógrado. Se eu fiz isso, você também pode fazer. É só entender a essência do seu planeta retrógrado e realmente buscar, né, o que ele pede de você. O outro ponto é o mapa anual. Ali a gente vai ter apenas o que vai acontecer naquele ano. E nesse ponto, os planetas impessoais são importantes. Por quê? Porque eles vão trazer tudo aquilo que, embora não seja o seu processo kármico, apesar que pode ser, se você tiver se coincidir, né, com um planeta que você já tem no seu mapa natal, tá? Então, ele não vai atuar muito fortemente, esse planeta impessoal, a menos aquilo que eu falei, né, que você o tenha no seu mapa natal. Mas ele vai respingar em você. De algum modo, você vai sentir aquela influência. Por hoje é só. Espero que vocês tenham gostado. Mandem as suas perguntas e que Deus os proteja.